Evangelho de João, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Querido Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. E todos nós estamos diante dela. Senhor, essa é a tua palavra que há milênios o Senhor tem usado para produzir a semente da vida eterna nos corações dos homens. Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque nós não nascemos de semente corruptível, mas da tua palavra, semente incorruptível. Nós não nascemos de coisas terrenas, Senhor, mas da tua vontade, Senhor. O Senhor nos regenerou pela palavra da verdade do Evangelho, para nos tornarmos teu povo, tuas criaturas, ovelhas do teu pasto. Então, Senhor, o Senhor nos prometeu, Senhor, que as tuas ovelhas ouviriam a tua voz. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, houve um jornalista excêntrico e brilhante que fazia comentários sobre todas as coisas do mundo. O nome dele era Malcolm Muggeridge. Ele, a vida inteira, foi muito criativo, mas também era um blasfemo. Foi vitorioso em todas as coisas que se propôs a fazer. E ele se converteu já em idade avançada. Então ele nasceu de novo depois de velho. E ele disse as seguintes palavras: suponho que possa me considerar, ele disse, ou passar por um homem relativamente bem-sucedido.
frequentemente as pessoas me olham com admiração nas ruas. E ele disse, isso é fama. E segue, posso facilmente ganhar com justiça o suficiente para qualificar a ser incluído entre as maiores camadas do imposto de renda britânico. E ele disse, isso é sucesso. Possuindo dinheiro e um pouco de fama, mesmo os idosos, se eles se importam, podem ter parte nas diversões do momento. E ele disse, isso é prazer. Falando dele mesmo. Talvez em algumas ocasiões eu disse ou escrevi algo que as pessoas aceitaram a ponto de convencer-me de que aquilo representava um grande impacto no nosso tempo. Ele disse, isso é realização. Veja, fama, sucesso, prazer, realização. Uma vida bem-sucedida. E ele segue dizendo, no entanto, veja, eu lhe digo e rogo que creia em mim. Multiplique-se esses triunfos insignificantes milhares de vezes. Ajunte-os todos, e eles são nada. Aliás, disse ele, menos que nada. Até mesmo um impedimento de maneira positiva. Quando medidos em contraste com um único gole da água da vida que Cristo oferece. E Cristo oferece aos espiritualmente sedentos, não importando quem ou quem eles sejam. Pergunto a mim mesmo, o que a vida possui? O que há nas obras do tempo, no passado, no presente e no porvir, que possa ser equiparado com o privilégio de beber desta água? Então aqui nós temos um homem cheio de fama, bem-sucedido, né? Realizado e com muitos recursos. E ele fala que todas essas coisas, se fossem somadas e multiplicadas, eram insignificantes, em contraste com um único gole da água da vida. Ah, irmãos, às vezes as pessoas pensam que o novo nascimento, que a vida cristã, é para os deficientes intelectuais, aqueles que não têm muitas opções, para os pobres, né? E já este homem que está diante dos nossos olhos, Nicodemos, prova o contrário. Ele era alguém como Michael Margaret, bem-sucedido, né? Como diz o texto, ele era o principal dos fariseus, um membro do Sinédrio, um homem rico, mas lhe faltava um gole da água da vida. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, isso é um tema que ressoa por toda a história do mundo. É necessário nascer de novo. Crianças, é necessário nascer de novo. Jovens, é necessário nascer de novo. Velhos, é necessário nascer de novo. Não importa quanto tempo você tenha. Não importa se você ouve mensagens todos os domingos à noite. Não importa se você foi criado num lar cristão. Não importa o seu pedigree. Não importa a sua capacidade intelectual, o seu sucesso, sua fama, seu reconhecimento, suas realizações. Não importa nada disso. É necessário nascer de novo. Os gregos pensavam, irmãos, que o tempo, como muitos cristãos infelizmente pensam nos nossos dias, é cíclico. Você já recebeu esse tipo de parabenização no seu aniversário? Que o seu novo ciclo seja melhor que o anterior? Você já recebeu esse parabéns? Esse é um pensamento grego. E os gregos pensavam que em determinadas horas na história, isso se reconstruía, se regenerava. Acontecia situações que faziam com que o mundo se tornasse novo, de novo. E começasse de novo. Mas a história bíblica é uma história linear. Uma história que fala da eternidade até a eternidade. Né? E que começa desde o Gênesis até as eras eternas. Não há nada cíclico aqui. Mas, da mesma forma, em semelhança desse pensamento, há uma realização que acontecerá no futuro
da qual nós já experimentamos neste tempo. E a realização que se realizará amplamente no futuro e começa agora, chama-se vida eterna. Regeneração. O começar do restaurar de todas as coisas, que começa quando a semente incorruptível da vida de Deus entra no coração do ser humano. Essa é a parte mais importante da existência. É a partir dali, então, que tudo mais recebe significado. E isso só acontece na pessoa de Jesus Cristo. Como diz 1 de João, capítulo 5, verso 14 em diante. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Essa é a mensagem celestial para o mundo. Os irmãos estão me entendendo? A coisa mais importante do mundo é a pessoa de Jesus Cristo. Que pena que esse homem viu isso no final da sua vida. Oxalá queira Deus que as crianças comecem a perguntar sobre isso. Comece a se interessar sobre isso. E que você não saia daqui sem se interessar sobre isso. Porque esta é a coisa mais importante da face da terra. Se você não é nascido de novo, sobre você está a ira de Deus. E nada pode mudar isso. Você está separado de Deus se você não é nascido de novo. Não importa o quanto você ouça. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós já tratamos algumas coisas a respeito disso. Nós já falamos o que é o novo nascimento, para quem é o novo nascimento, da onde vem o novo nascimento. As nossas reuniões anteriores. Mas vale destacar isso. Somente em Cristo a vida faz sentido. Somente em Cristo as coisas vão para o seu devido lugar. Não importa, vou repetir como aquele que toca numa nota só. Não importa nada além disso. Cristo tem que ter a primazia sobre todas as coisas. É por isso que nós pregamos a Cristo. O que é o Evangelho de Deus? Cristo. Jesus Cristo. E depois você começa a desenvolver mais sobre isso. E nós vamos passar a eternidade inteira falando sobre Cristo. Porque, como diz Colossenses 2:9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É nele que tudo tem sentido e existe coerência. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo vem dele, é por meio dele e para ele são todas as coisas. Os irmãos estão percebendo, irmãos? Na semana passada, o Israel nos falou um pouco sobre a nossa identidade em Cristo. Aquelas coisas que são implicações da nova criação. Os irmãos lembram, irmãos? Ele nos falou que Cristo é nosso socorro. Ele falou que Cristo é nossa santificação, que Cristo é nossa esperança, que Cristo é nossa vida, que Cristo é nosso tudo. E como nós devemos responder a isso adequadamente? Já que nós recebemos nova vida, se é que nascemos de novo. Por isso, não se canse de ouvir e não se canse de dizer: importa-vos nascer de novo. Perguntaram para aquele evangelista George Whitefield, porque ele pregou mais de 3.000 sermões nesse capítulo. Não pense que você falou demais sobre ele. Não pense que você já sabe sobre ele. Não imagine que os tesouros da palavra de Deus já estão por aí, guardados no seu coração. Nós arranhamos a superfície dessas coisas. E um homem perguntou para ele: irmão Warfield, por que o Senhor prega tanto sobre isso? Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. A resposta dele ao homem foi: porque você precisa nascer de novo. Aqui está o começo. Fora daqui não existe nada. Fora daqui, irmãos, preste atenção. Você vive como que por espasmos, por instinto, como brutos e irracionais.
como animais. É assim que vive o ser humano, quando Cristo não é a cabeça. Eu lembro que o irmão Gino falava do exemplo da galinha sem cabeça. Você pega uma galinha, corta a cabeça dela e solta, ela faz o quê? Sai andando. Assim é o homem sem Deus, sem rumo, sem direção, vive por espasmos, desligado da cabeça. Que pena, né? Que pena se você for lembrado por isso. For lembrado porque você foi um bom vendedor, um bom advogado, um bom professor, um profissional da saúde, um bom comerciante, um empresário, seja qual for a sua profissão. Se você for lembrado por ela, ela não passa do seu túmulo. Ela não influencia em nada. Ela não produz nada de bom. Não tem realidade fora de Cristo. Não importa quem você seja. Não se compara não se compara a nada, nem a um gole, ou até nem mesmo uma gota da água da vida. Multiplicando-se, não se compara a nada com a vida eterna. E a vida eterna, como diz João capítulo 17, verso 3, é que conheçam a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Não há nada fora disso, irmão. Foi para isso que o mundo foi criado. Não há 1 centímetro quadrado no universo que Cristo não possa dizer que é dele, por direito. Todas as coisas foram feitas para Ele. Todas elas. Foi um presente do Pai para o Filho. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Não perca de vista isso. O que é o novo nascimento? É a vida de Deus implantada no coração do homem. Como nós vimos em Ezequiel 36, 25. Dar-vos-ei um novo coração, um novo espírito. Primeiro ele começa, né? Aspergirei água pura sobre vós, e sereis purificados de todas as vossas imundícias e vossas iniquidades. Dar-vos-ei um novo coração, um novo espírito, colocarei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nas minhas leis. Isso é nascer de novo. Sabe o que ele provoca, o nascer de novo? Uma nova sensibilidade. Pense num neném nascendo de novo. Nascendo. O que ele tem nele, latente nele? Ele tem a visão, o olfato, o paladar, todo o contato com o mundo físico está ali nele, latente. Ele vai se descobrindo, vai descobrindo o mundo por meio dos seus sentidos, como nós já observamos na terça-feira, não é? Que o mundo que está ao redor do homem, ele é percebido por meio dos seus sentidos naturais, é lido por sua alma e é interpretado por ela. E aquilo é guardado dentro de você e se torna aquilo que você é. Não é assim? Mas acontece um momento em que você nasce para Deus. Aí você tem essa nova sensibilidade. Sabe, um ancião disse sobre como ele nasceu de novo. E sabe como ele nasceu de novo? A história dele é que ele foi, desde criança, criado numa igreja evangélica. Indo para a escola dominical todos os domingos, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus todos os domingos, a mensagem todos os domingos, mas ele afirma veementemente, mas eu não conhecia a Deus. Como pode isso? Mas eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Como pode isso? Pensava que tinha, diz ele. Aí quando ele foi para o exército, um capelão do exército levou ele a Cristo. E ele conheceu a Cristo. Mas ele já tinha estudado, feito curso, já estava se preparando para o ministério, mas não era nascido de novo. E quando aquele capelão levou ele a Cristo, ele começou a lembrar dos estudos que ele havia lido e ouvido, os sermões que havia ouvido. E ele chegou para o capelão e disse assim, como pode, falando da carta aos Gálatas, Lutero ter escrito tantas vezes, tantas coisas sobre Gálatas, e não mencionar o novo nascimento, a regeneração, a vida em Cristo? Eu não encontrei nada disso nos comentários dele. Aí esse irmão mais velho disse para ele, você não encontrou nada? Agora que você nasceu de novo, leia de novo. E ele disse que não passou uma página, um parágrafo, onde não houvesse a nova vida naqueles livros. Todos aqueles livros, todos aqueles parágrafos, todos aqueles capítulos falavam da nova vida. Como ele não enxergava a nova vida? Por quê? O Senhor Jesus disse no verso 3,
Em verdade vos digo, o que, irmãos? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda que ouça a palavra de Deus, também não pode ouvir as coisas referentes a Deus. Ainda que esteja participando de reuniões e seja religioso como Nicodemos, pode ser que esteja perdido da mesma forma. Ainda que seja um mestre da moral, né? Você não faz nada de errado, não é assim? Eu não faço mal para ninguém, com certeza eu estarei entre as fileiras do céu. Não é verdade. Só aqueles que nascerem de novo, aqueles que nascerem de Deus, estarão incluídos entre o povo de Deus no céu. Não importa se você é o mestre da moral, não importa se você não faz nada de errado, não importa se você é bem-sucedido, não importa o seu pedigree, não importa de onde você nasceu, não importa se você é cristão desde que nasceu, como eu ouço frequentemente de muitos evangélicos. Eu sou cristão desde que nasci. É verdade? Será mesmo? O Senhor Jesus disse o que, irmãos? O que é nascido da carne é carne. Carne produz carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus é como aquele que tem como que os olhos como chama de fogo e dá um raio-x no seu coração e no meu. Não importa a sua linguagem evangélica, não importa nada disso. É necessário nascer de novo. É uma coisa que não dá para ver exteriormente, mas não dá para negar os seus efeitos. Como Jesus disse, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. E esse homem está interessado nisso. Por isso ele diz, como pode suceder isso? Aí Jesus mostra de onde vem o novo nascimento. Nós chegamos lá no capítulo 3, verso 11 a 13, que nós falamos da última vez. Vem da onde? Vem do céu. Não é? Não é isso que está lá no verso 13? Ninguém subiu ao céu. Ninguém é capaz de ir até lá. Nem com boas obras, nem pela intermediação dos santos, nem por Maria, nem por qualquer outra coisa que você invente. Ninguém é capaz de ir até lá. O Filho de Deus desceu de lá. A sua descida é sua encarnação. A sua descida é seu esvaziamento. A sua descida é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. É isso que nós estamos lembrando hoje, com o partir do pão. Da onde vem o novo nascimento? Vem do céu, vem das alturas. Ah, se você pensa que é uma história evangélica, que triste é quando você morrer e descobrir que você estava errado. Que você vai ter que dar conta diante de Deus. E que se a sua confiança inteirinha, não estiver em Cristo, você está perdido, eternamente perdido. E que esta é a oportunidade hoje, da parte de Deus, para que você receba a salvação. E então, irmãos, nos versos 14 e 15, nós vemos como Jesus pode executar o novo nascimento. Qual a maneira pela qual ele executou o novo nascimento. E isso é tão importante. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E nós vamos até aqui hoje. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Os irmãos lembram desse episódio? Esse episódio está entre as jornadas do povo de Deus pelo deserto. É a jornada de número 36, em Punom. Segundo Números 33, 42. E ela é descrita em Números 21, quando o povo blasfemou contra Deus, murmurou contra Deus e contra Moisés, dizendo que não tinham água, não tinham pão, e chamaram aquilo que Deus proporcionou como suprimento deles
de pão vivo. Estavam com saudade do Egito. Estavam com saudade da velha vida. Né? E a Bíblia diz que apareceu, então, serpentes abrasadoras. E eles eram picados por elas e muitos morreram. E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que eles foram até Moisés e pediram que Moisés rogasse a Deus por eles. E Moisés recebeu instrução do Senhor a respeito disso. Está lá em Números 21. Qual foi a instrução? O Senhor mandou, disse o Senhor a Moisés, verso 8, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre a haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Números 21, verso 8. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Não é interessante, irmãos? Aí Jesus diz o quê? Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o método de Deus para que haja um novo nascimento. O que fala para nós esse método? Agora nós precisamos desembrulhar rapidamente isso aqui. Porque, novamente, como em Gênesis capítulo 3, nós temos o fruto daquilo que entrou no homem sendo manifesto nos israelitas. Que fruto é esse? O pecado. Os irmãos percebem? E por causa do pecado, ou o que o pecado fez conosco, nos tornou inúteis no que diz respeito à nossa salvação. Mortos, como diz Efésios capítulo 2. Mortos em delitos e pecados. Andando sob o curso desse mundo, debaixo do príncipe da potestade do ar. Como filhos da desobediência, filhos da ira, fazendo a vontade da própria carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso é o que o pecado fez conosco. Isso que a serpente fez conosco. Não é? Trouxe a maldição da morte ao mundo, como diz Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, não sei se você sabe que nós somos todos contaminados com o veneno da serpente. Sabe por quê? Sabe o que vem com o veneno da serpente? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. É isso que vem com o veneno da serpente. Separação, morte, escuridão, trevas. E quem está nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Talvez é por isso que você pense que entendeu, né? Porque uma das características do cego é que ele não sabe para onde vai, não sabe qual é a realidade ao seu redor, precisa que alguém lhe conduza, lhe dê luz, e toque os seus olhos, e lhe dê uma nova sensibilidade, né? Lhe dê visão, lhe dê audição para ouvir a palavra de Deus. Não importa quanto tempo você está ouvindo a palavra de Deus. Não, mas domingo passado eu já ouvi a palavra de Deus. Será? O que ela produziu em você? Qual é a realidade espiritual que você percebe? O que você tem percebido? Essa vida tem vivido através de você? O Senhor Jesus disse à mulher samaritana que se alguém cresce nele, teria dentro do seu coração uma fonte a jorrar
uma fonte. Jamais teria sede de novo, não é? E a sede dela era a sede que muitos têm, sede por realizações, sede por amores, não é? Por satisfação pessoal, procurando alheio de Deus e vivendo como se Deus não existisse. É a sede mais comum que nós encontramos. Você só precisa descer aqui embaixo e sair perguntando para as pessoas na rua qual é o sentido da vida delas. Ou você que está aqui dentro, pergunte para você mesmo qual é o sentido da sua vida. Qual é o objetivo pelo qual você vive. O que tem movido a sua existência. Aí você vai descobrir o propósito da sua vida. E você vai ver se esse propósito condiz com a realidade do reino de Deus, do mundo espiritual, das coisas eternas, com a esperança estar em Cristo, com Cristo ser a sua vida, sua satisfação, seu prazer, sua alegria. Ou se você e eu estamos, ainda que se nascemos de novo, vivendo pela velha vida, buscando prazeres transitórios do pecado, vivendo como se Deus não existisse, vivendo como ateus práticos. Precisamos de uma nova sensibilidade. Só Deus pode dar isso. Não é da carne, não é do sangue, não é da vontade do homem. Só Deus pode gerar isso. Né? E aí, sabe o que acontece? Recebemos uma nova identidade em Cristo. Se isso acontecer conosco, nós temos um senso de pertencimento. É algo interior do coração. Estamos enraizados em Deus, no amor de Deus. Nós agora somos seres que foi desvendado para nós a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Uma janela se abriu. Parece que o mundo é novo. Parece que agora tudo faz sentido. Agora eu me descobri em Cristo. E não é esse triunfalismo moderno, não. Sabe por quê? Porque alguém que percebeu o veneno da serpente, o pecado, é alguém que se reconhece como tal, pecador, separado de Deus, necessitado de graça, precisando de Cristo. É para esses que a salvação foi provista. Não para aqueles que pensam ser salvos. Não. Para pecadores salvos pela graça, né? Mantidos pela fé, pela vida de Cristo neles. É para esses que a salvação foi entregue. Bendito seja o nome do Senhor por isso, né? Oh, irmãos, por que essa serpente tinha que ser de bronze? Porque o bronze na Bíblia fala de julgamento, de juízo. Mais tarde o Senhor Jesus vai dizer nesse mesmo evangelho que o príncipe deste mundo já está julgado. E ele fez juízo contra o príncipe desse mundo num lugar onde ele foi levantado da terra, na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que ele foi levantado como uma serpente no deserto. Né? Foi na cruz do Calvário que ele julgou o príncipe deste mundo. Foi na cruz do Calvário que ele deu fim à morte. Foi na cruz do Calvário que ele lançou todos os nossos pecados. Todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e nos era prejudicial, ele retirou inteiramente, cravando na cruz. Colossenses 2,14. Toda maldição ele levou sobre si. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Não é? Ele, não tendo pecado, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez maldição em nosso lugar. Não foi assim que aconteceu? É assim, é por causa disso. Esse é o método de Deus para o novo nascimento. Não tem outra maneira de você nascer de novo. O seu problema é problema mortal. E ainda assim, depois que você for salvo, você continua com o pecado habitando na sua carne.
Ah, irmãos, essas são as provisões da cruz, sabe? As provisões da cruz vão além de perdão de pecados. Cristo perdoou os meus pecados. Não foi só isso que ele fez. Ele te proveu tudo aquilo que você precisava para a sua santificação. Né? Então você foi perdoado dos pecados. Mas ainda há mais problema por aí. Sabe qual é? A natureza do pecado. Porque os pecados são os frutos dessa árvore chamada pecado. O pecado está dentro de você, como Jesus disse em Marcos capítulo 7. É do coração do homem que nascem os homicídios, os adultérios, a prostituição, a lascívia, a impureza, a cobiça e toda sorte de loucura. É de dentro do coração do homem. Então você tem um problema aí. Não é só os pecados. Ah, eu nem faço pecados. E a raiz? A raiz está aí. E a provisão de Deus está aí. Continua sendo o Filho de Deus, morto na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, dar a nova vida para nós, e depois disso, colocar o nosso velho homem na cruz com ele, né? E agora nós vamos sendo livres do governo do pecado, do domínio do pecado, por toda a nossa vida cristã. E no final, a nossa salvação será completa quando nós formos libertados da presença do pecado. Então, há os pecados, e todos eles foram postos na cruz de Cristo. Mas também há o problema do pecado em você, mas também há a provisão da cruz de Cristo, onde o seu velho homem foi crucificado com ele. E o que acontecerá no futuro? Cristo virá e haverá a redenção do nosso corpo, a retirada do pecado dos nossos membros, quando teremos corpos glorificados. Oh, irmãos, sabe onde está tudo isso? Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse levantado é levantado na sua morte, por causa de nós, para a nossa salvação. Mas esse levantado também é levantado do sepulcro ao terceiro dia, para a nossa justificação, para introduzir a nova vida, para a nova natureza entrar em nós, para nós sermos totalmente perdoados e Deus reconhecer o sacrifício do seu Filho por nós, né? O Senhor aceitou o sacrifício de Jesus por nós. Estamos seguros. Agora, pois, estamos justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Não é verdade? Bendito seja o seu nome. Mas ele foi levantado acima dos céus. Ele foi levantado à destra da majestade nas alturas. E ele é tão superior aos anjos, como herdou um nome mais excelente do que eles. Pois não teve nenhuma criatura nesse universo que Deus disse: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esse é o Filho entronizado. Ele foi levantado à destra da majestade nas alturas. Depois ele repete em João 12, quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Os irmãos percebem por que nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois? Porque os efeitos dessa obra redentora continuam produzindo realidade espiritual ao longo das eras, até o fim de todas as eras. Pense no tamanho disso. Acumule todos os pecados de todos os homens da antiga dispensação, do Antigo Testamento. Acumule todos os pecados seus numa lista e de todos os homens que estarão entre as trincheiras do exército celestial. Sabe o que você vai descobrir? Todos eles foram postos sobre aquele que se fez maldição em nosso lugar, como uma serpente abrasadora, uma haste. É por isso que Deus pode produzir o novo nascimento. Quanto custou para você? Nada. Os homens não aceitam isso, né? Não custou nada. Foi pela graça. Não é? E graça é Deus se dispensando, graça. Graça é mais do que um favor imerecido. Graça é a vida de Deus sendo dispensada a você.
Quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, ele diz para Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é Deus te dar aquilo que você não merece. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. Porque nós merecíamos a morte. Como aqueles israelitas em Números 21. Aliás, aquela jornada significa escuridão. Era onde nós estávamos. Mas ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção. Nós merecíamos morte. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos e nos deu a salvação de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente. É o que ele disse à mulher samaritana. Se conheceras o dom de Deus e aquele que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. O irmão percebe, irmão? Um gole. Quem tem sede, venha a Cristo e beba. Um único gole. Um único gole. Por isso que o salmista, no Salmo 84, disse, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Aqui nós vamos contabilizando as coisas, né? Nós vamos percebendo que, quanto você ganha por dia? Ah, eu ganho muito bem por dia. Quanto você ganha em 1000 dias? Ah, isso dá muito? Isso não é nada. Aquele homem que nós lemos no começo disse que se multiplicasse todo o seu sucesso, prazer, glória, conhecimento, não valeria um gole da fonte da água da vida. Nem um gole. Nem um gole. Quão miserável é o homem que pensa que pode se satisfazer em outra coisa que não Deus. Em quão trevas ele está. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Ele foi levantado da terra para nos dar a nova vida. Amém? E qual é a nossa parte nisso? A nossa parte é crer. E aqui, esse crer é descrito como o olhar. Irmãos, perceberam? O que os israelitas precisavam fazer para ser salvos? Oh, mas olhar? Como é que eu vou olhar se eu sou cego? Por isso necessita que Deus intervenha em nosso favor, né? Por isso que a fé é um dom dado por Deus. Não é assim? Nós podemos exemplificar isso, sabe, com a conversão de um dos maiores pregadores da história do mundo, Charles Spurgeon. A história conta sobre ele. A história conta que ele tentava a salvação. Ele queria ser salvo. E como ele cresceu num lar cristão, ele queria ser salvo. E ele saiu no meio de uma nevasca para reunir e ouvir a palavra de Deus, porque ele desejava ser salvo. Mas aquela nevasca não deixou ele chegar até o lugar onde ele queria ir. Aí levou ele até uma pequena congregação metodista. E nem mesmo o pastor dessa pequena congregação conseguiu chegar por causa da nevasca. Então um pregador simples, leigo, viu que o pastor não estava e alguém precisava pregar a palavra. Ele abriu Isaías 45, 22 e começou a falar. E o texto diz assim, olhai para mim e sede salvos. Todos os limites da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. E aquele homem começou a falar sobre olhar para Cristo. Sobre ter os olhos fitos em Cristo. E ele começou a fazer as aplicações como esse texto nos mostra. Ele disse, olhe para mim, eu estou crucificado. Olhe para as minhas mãos sangrando. Olhe para mim pregado na cruz. Olhe para mim morto por causa dos teus pecados.
E aquele pregador leigo olhou para Spurgeon e disse: o que você vai fazer, jovem? Você não vale nada. Você acha que se você tiver 3.000 libras, você vai ser alguma coisa? Se você não olhar para ele, não haverá salvação para você. Olhe para ele. Olhe para Cristo. E você será curado. Olhe para Cristo e você será salvo. Olhe para Cristo e você nascerá de novo. Confie toda a sua vida a Ele e você nascerá de novo. Sabe, irmãos, o Evangelho de João dá muitas figuras para que nós possamos entender o que é o crer. Uma delas é essa: olhar para Cristo. Outra é comer, se alimentar de Cristo. Como está lá em João capítulo 6. Se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tens a vida eterna. E você vê que é o equivalente de participar dele, né? O israelita estava caído, a serpente o havia envenenado. O seu corpo estava queimando à beira da morte. O que ele precisava fazer? O que você pode fazer para ser salvo? O que você pensa que você consegue fazer para produzir o novo nascimento? Spurgeon pensava que ele deveria ser um homem bom. Ele diz: naquele dia, eu descobri que não tinha nada a ver com isso. Eu descobri que eu precisava olhar para Cristo. Eu descobri que quando eu olhasse para Ele, eu seria curado. Eu descobri que quando eu olhasse para Ele, eu seria salvo. Não sei se os irmãos perceberam, irmãos, o quanto nós estamos diante de um contexto em que há muito esforço humano, muito trabalho humano envolvido. E os irmãos sabem que nós não somos contra trabalhar para o Senhor. Mas a pergunta é: quanto trabalho religioso está envolvido? Quanta atividade religiosa sem vida, sem realidade, não é? Porque a vida vive, a vida se manifesta, a vida produz realidade espiritual, a vida avança, a vida segue o seu curso. Já diria o irmão do passado, né? A vida sabe o caminho de casa. A vida é como uma corrente de água, por onde ela passa tem realidade, produz fruto. A vida é como uma árvore que tem folhas verdes, né, plantado junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria e que tudo o que faz é bem sucedido, porque está ligado a Cristo, está ligado ao rio da vida. E se tem suas raízes em Cristo, produz bom fruto. E o fruto avança, o fruto alimenta os outros, o fruto produz vida nos outros. Então a vida tem realidade envolvida, tem atividade envolvida. Mas vocês já notaram quanta atividade improdutiva, quanto ativismo, quantas obras humanas, quantas coisas que nós tentamos fazer? Sabe da onde vem tudo isso? Vem de um único só lugar. Nós ainda não percebemos a nossa incapacidade no que diz respeito à nossa salvação. Nós não entendemos. O que, Senhor? O que eu posso fazer para ser salvo? Não é assim? 2 homens foram ao templo orar. Um publicano e um fariseu. E um se aproximava com ousadia e dizia: Senhor, graças te dou. E a oração dele era Lucas 18. A oração, o texto diz que era dele para ele mesmo. Né? Graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. E nem como esse publicano. E o publicano, a Bíblia diz que não ousava nem levantar a cabeça, batia no peito e dizia o quê? Que palavra preciosa, irmão. Que palavra mal entendida, irmão. Propiciação. A proposta de Deus. Propiciação é Deus prover um substituto para satisfazer a si mesmo, porque nós seríamos incapazes de fazer qualquer coisa para satisfazê-lo. E Deus proveu.
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim Deus proveu o seu filho. Quem subiu ao céu? Quem foi capaz de fazer isso por conta própria, irmão? O Filho de Deus veio das alturas. Ele é maior do que todos. Ele é sobre todos. Ele é o único capaz de produzir, por sua morte, ressurreição, um novo nascimento. Custou tudo para ele. O que foi de graça para mim e para você, custou tudo para Jesus. Custou tudo para Deus. Até a última gota do seu sangue, quando aquela lança transpassa o seu lado e o seu coração derrete como cera. Custou tudo para ele. Quando ele se fez maldição por você e por mim. Tudo para ele. Não tem outro jeito. Era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos principais sacerdotes e anciãos, fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Era necessário. Não pense que tem outro jeito. Depois que ele foi morto e ressuscitado ao terceiro dia, Deus está satisfeito. Sua ira foi apaziguada. Sua justiça foi mantida. Sua santidade está intocada. Agora sim ele pode olhar para você e dizer: eis a salvação de graça para todos aqueles que confiam pela fé em Jesus. E aqui que começa a porta, irmãos. Mas ele não é só a porta, ele é também o caminho. E é aqui que começa o caminho. Não é verdade? E nesse caminho, o Espírito Santo vai tomar todas as coisas que são de Cristo, todas as riquezas de Cristo, e vai manifestar nos seus filhos. Não é? E Deus vai concluir essa obra. Isso é boa nova. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Isso é boa nova para quem não tem nenhum teto onde dormir. Isso é boa nova para quem não tem o que comer. Isso é a boa nova dos pobres, porque aos pobres foi dado o reino dos céus. E os ricos de hoje são tão miseráveis como os pobres, ou mais que os pobres, se não tem a Deus. Os irmãos percebem? Vou dar uma ideia para os irmãos sobre isso. Quando você pergunta sobre alguém, o que você diz? Ele está bem. O que é ele está bem? Eu vou responder para os irmãos o que nós temos como concepção de estar bem. Ele tem dinheiro. Ele tem estabilidade financeira. Ele tem sucesso. Ele tem uma boa vida. Ele é famoso. Ele é inteligente. Ele é influente na sociedade. Ele está bem. Esse é o nosso conceito de estar bem. Sabe quem está bem? Independente das circunstâncias, quem tem a Cristo. Quem olhou para Cristo. Quem fitou os olhos em Cristo. Sabe por quê? Porque ele tem a vida eterna. Jamais perecerá. Ninguém poderá arrebatar aquele homem das mãos de Cristo. Você acha que ele está bem? Você acha que Lázaro estava bem? Você acha que Lázaro, aquele mendigo que jazia à porta do homem rico, estava melhor que o rico? Ah, o rico estava sozinho na sua morte. Mas Lázaro, a palavra de Deus diz que havia anjos esperando a levar ele para o paraíso. Ele estava como aqueles de Apocalipse 14, bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor. E descansou das suas fadigas. E o rico, como estava? Morreu nos seus pecados. Os irmãos percebem? O que é estar bem, irmão? Estar bem é estar em Cristo. Estar bem é olhar para Cristo. Estar bem é ser iluminado por Cristo. Estar bem é nascer de novo. Estar seguro é nascer de novo. O que a morte vai fazer com um nascido de novo? O que o diabo vai fazer com um nascido de novo, irmão? Eu sei que nas teologias modernas aí, o diabo continua tendo poder sobre os crentes, né? O que o diabo pode fazer, irmão, contra um crente? O que o inferno inteiro reunido pode fazer contra um filho de Deus? Quem pode o condenar? Não é assim que diz Romanos 8, 32?
Não é assim que diz lá, irmão? O que Satanás pode fazer com ele? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o seu próprio Filho, irmãos. Antes por todos nós o entregou. O que Ele nos dará? Ele nos dará todas as coisas em Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada? Não. Ele está seguro. Morte? Não. Morte adianta o encontro. Os irmãos estão percebendo? Você tem medo da morte? Deu aquele malzinho no coração? Aquele aperto. Ai, será que não é um câncer? Não é assim, nós temos alguns de nós temos essa dificuldade. Será que dor é essa nos meus rins? Será que os meus rins estão parando? E se eu morrer hoje? Por que os irmãos acham que o apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro? Ora, de um e outro lado estou constrangido, ele diz, tendo o desejo de viver um pouquinho mais. Ô, Senhor, espera um pouquinho aí. Não, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se morrer hoje, adiantou o encontro, né? Imagine assim, você tem um encontro. Até quantos anos você pensa viver? Até os 80? Ah, até os 90. Ah, não, eu quero ficar para semente, irmão. Não, isso não existe. Essa casca vai se desfazer. Não é? Não vai ficar para semente. Não, vou viver até os 80. Tá bom, quantos você tem hoje? 40? 30? 35? 20? 10? Então você tem um encontro daqui a algum tempo, não é assim? Com quem? Com Deus. De um lado ou de outro, né? De um lado ou de outro, que eu digo, ou sobre a ira de Deus, ou sobre a bem-aventurança eterna. Né? E se eu te disser que a morte antecipa esse encontro? Por quê? Se nós deixarmos esse tabernáculo, estaremos imediatamente junto com Cristo, na presença de Deus. E segundo Paulo, isso é incomparavelmente melhor. Você tem medo da morte? Você sabia que Hebreus 2,14 fala que é pela morte que Satanás aprisiona os homens? Debaixo das suas práticas malignas? Você tem medo da morte, irmão? Sabe por que nós ainda não consideramos essas coisas, irmãos? Porque faltou-nos olhar para Cristo. Preste atenção em mim aqui. Faltou-nos olhar para Cristo. Faltou-nos considerar aquilo que Cristo fez na cruz. Nós cantamos aqui antes, o mistério da cruz. Não posso entender. Se você pensa que a cruz foi só o perdão dos seus pecados de outrora, você ficou com uma parcela muito pequena da obra do Calvário. A cruz tem suas riquezas. Não é à toa que Paulo disse que a pregação dele consistia em Cristo e ele crucificado. Na cruz, segundo Romanos capítulo 5, verso 8, nós vamos ver na próxima semana, você vê a demonstração do amor de Deus. E esse amor, o texto diz, que é uma largura, uma profundidade, uma altura, uma dimensão que vai além da sua compreensão. Conhecer o amor de Cristo, diz o texto de Efésios capítulo 3, verso 18, que excede todo o entendimento. As provisões da cruz, aquilo que ele fez na cruz. Irmãos,
se nós ficarmos assentados aos pés da cruz, nós vamos passar muito tempo aos pés do Calvário. Nós vamos olhar os gritos do nosso Senhor, seus clamores, aqueles 7 brados, como eles são importantes para nós. O último deles está consumado. Foi pago até o último centavo. Da redenção cósmica. Não é só da redenção da sua vida, pequena vida. Da redenção de todo o universo, de todo o mundo visível. A provisão para a nova criação. A provisão para a restauração de todas as coisas. Por isso que eu disse que o futuro vemos agora. Temos a garantia, o penhor, o espírito, a filiação, a realidade espiritual. Irmãos, provavelmente esse homem que nós mencionamos no começo viu algo bem pequeno a respeito disso. Ele descobriu que toda a vida e todo o sucesso, todas as coisas dessa terra, que se multiplicassem, elas, em comparação com um gole da água da vida, se reduziriam a nada. Por isso o verso 15 diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Passar da morte para a vida. Sair debaixo do juízo de Deus para estar reconciliado com Deus por meio de Cristo. Se nós nos ocuparmos com o que a Bíblia diz a esse respeito, irmãos, vamos passar toda a eternidade. Hoje, nós lembramos desse dia. Não é assim? Quando Cristo levou sobre si os nossos pecados. Nós olhamos para trás e lembramos que os nossos pecados foram postos por Ele. Por isso que em 1 Coríntios 15, 3, Paulo diz, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, pelo qual fostes salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei. Se é que não crestes em vão. Sabe o que é crer em vão? É como aquele pastor que já era pastor, já era ministro, mas não tinha nascido de novo. E como nós já vimos, esse homem Nicodemos nasceu de novo, né? É necessário nascer de novo. Aí sabe o que você vê? Você começa a enxergar essa verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso está nas páginas das Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Isso está nas páginas de todas as Escrituras. De todas as Escrituras. Desde que Adão pecou, e sabe o que Deus fez? Deus fez roupas para eles, cobertas de peles de animais. Então ali alguém morreu, não é? Para cobrir a nudez deles. De muito tempo Deus está pregando isso, irmão. Passando por todas as promessas do Antigo Testamento, por todos os sacrifícios, por todos aqueles milhares e milhares de cordeiros, até chegar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até chegar à provisão de Deus. Olharam para ele e foram iluminados. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. É isso que precisa acontecer conosco, caso não tenhamos a Cristo. Isso é urgente, isso é vital, isso é urgente, isso é necessário. Crianças, isso é necessário. Pergunte para o seu pai, pergunte para sua mãe. É necessário nascer de novo. É aqui que começa. Amém, crianças? Pergunte para o seu pai, para sua mãe. Como é que eu vou nascer de novo, pai? Pergunte. Pergunte para o seu pai, para sua mãe. Como eu vou nascer de novo? Como eu posso ter essa percepção do reino de Deus? Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso
estar atento, eu preciso estar envolvido, os meus sentidos têm que estar ligados novamente. Não é? Um ferro fora da tomada não serve para nada, irmão. Uma lâmpada com energia desligada não serve para nada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Desligado da vida, não serve para nada. Para absolutamente nada. Você é uma ferramenta sem uso, enquanto o Espírito Santo não conectá-lo com a realidade espiritual. Ele que produz isso. É por causa da morte de Jesus. Não tem nada a ver com você. Os irmãos estão entendendo? Que nós possamos. Ó Senhor. Por que tanta atividade religiosa, irmãos? Fora da vida? Porque faltou observar a Cristo. Porque faltou perceber quantas vezes o Novo Testamento usa essa expressão. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, nele. No Senhor, nele, em Cristo. Senão, se estiver fora dele, em vão trabalham os que edificam. Agora em Cristo, aí, se Cristo fazer através de nós, se Cristo viver em nós, se Cristo falar as palavras dele, está esperando alguém ser salvo? Lembre do capítulo anterior que nós lemos. O Senhor Jesus encontrou Filipe e disse, vem e segue-me. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele o seguiu. No capítulo 9 de Mateus, havia um homem rico sentado na coletoria de impostos. O nome dele era Levi, conhecido por você e por mim por Mateus. Bem-sucedido. Para ele também Jesus disse, segue-me. Foi mais curto ainda. O que o texto diz? Ele, deixando tudo, o seguiu. Ah, se Cristo falar através de nós, como serão efetivas as nossas palavras? Como serão temperadas com sal? Como serão capazes de produzir frutos? Né? Se Cristo viver em nós, haverá muita atividade, mas de vida. Estaremos em pleno descanso, irmãos. Entramos no repouso, os que cremos. E vivemos no repouso, né? E Cristo está trabalhando em nós, por nós, através de nós. Bendito seja o Senhor. Ele trabalhou por nós. Bendito seja o Senhor. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado da terra. Para que todo o que olhar para ele tenha vida eterna. Vamos orar, irmãos. Vamos orar também pelos elementos. Queria pedir às irmãs sempre que deixar o pão aqui, descobrir o pão. Temos que lembrar do pão. Deus olha do céu e ainda que o pão esteja na sua mão, ele vê o único pão, um só corpo em Cristo. Né? Temos que discernir o corpo de Cristo. Isso envolve você conhecer quem é Cristo. E conhecer não é saber a respeito. É mais que isso. É experimentar, é provar. Provar da vida que só Ele pode dar. Não é verdade? Um autor do passado dizia que muitas vezes nós não percebemos como sempre está envolvido o princípio da morte e ressurreição. Se você pergunta para uma criança hoje, de onde vem a comida? O que ela diz? Do supermercado, pai. Esses dias alguém disse, de onde vem o leite? Da caixinha, não é? Mas as crianças do primeiro século sabiam que vinha da vaca, do campo. A carne vinha dos animais, não do supermercado, não do açougue. Cristo morreu para que você pudesse alimentar-se dele.
E a natureza nos explica isso. Não é assim? Você vai sair daqui, vai num fast food, vai comprar um hambúrguer e você vai comer carne que é vaca morta, trigo morto, pão, alface morto, salada, tomate morto. Não é? E naquela morte, através daquela morte, há nutrientes que te dão vida. Não é assim? Cristo morreu para que nós tenhamos vida, para que nós possamos nos alimentar dele, comer da sua carne, beber do seu sangue, crer nele, participar da sua realidade espiritual, se alimentar dele, olhar para ele, provar dele, participar dele, permanecer nele. Café com leite, irmão. Nós em Cristo, Cristo em nós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Por quê? Porque nós estamos pedindo segundo a vontade de Deus. Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade. Não é assim? E Deus produz as boas obras, não é? Ele produz em nós. O nosso papel, estar nele, unido a ele. Amém, meus irmãos? Proclamando